Graça e paz sobre a sua vida. Vamos continuar nosso estudo. Vamos ler agora o capítulo 3 e o capítulo 4 do livro de Hebreus. Na minha tradução diz assim, capítulo 3. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerei a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que de Moisés. Quanto maior honra que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes a voz hoje, não endureçais o vosso coração, como na provação, no dia da tentação do deserto, onde vossos pais me tentaram e me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram em seus corações e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como no dia da provocação. Porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os pecados, os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Capítulo 4. Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso. Embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia sétimo, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. Mas em outra vez diz neste lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque se Josué lhe houvesse dado repouso, não falaria depois disso de um outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de 2 cortes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e da medula, e é apta para discernir os pensamentos, as intenções do coração, e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar um dia. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, temos um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno.
No capítulo 1, então, de Hebreus, o autor afirma que Jesus é superior tanto aos profetas como aos anjos. E ele continua agora a sua afirmação no capítulo 3, observando que Jesus é superior até mesmo a Moisés. Ele vai dizer aqui, então, no versículo 2, sendo fiel ao que o constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Então, mas Jesus é superior, então, a Moisés, do modo que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa que ele construiu. Assim como o filho, do dono da casa é superior ao servo que construiu aquela casa, como ele diz no versículo, então, até o versículo 6, se você ler agora, Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Então, de fato, nós somos casa de Deus. De fato, ele é o construtor. Moisés teve a sua parcela de honra por ser um homem obediente a toda a ordem de Deus. Mas até Moisés foi criado por Cristo. Cristo é superior a Moisés. Então, é isso que o escritor fala a respeito de nós, a igreja, Somos casa do Senhor. Então, mais tarde no livro, mais adiante você vai ver, o escritor estenderá esse argumento da superioridade de Jesus, observando que a sua aliança é superior, que o seu sacerdócio é superior. O cristão, contudo, precisa guardar firme esse entendimento. Ele precisa estar atrelado a isso no seu coração, de que nada é maior do que Cristo. Nem Moisés, nem os profetas, nem a lei, nem coisa alguma. Nós não podemos substituir Cristo por nada. Não há lugar para quem já aceitou Jesus, não há condição, não há nada melhor que nós possamos trocar Cristo. Cristo é superior a todas as coisas. Então, esse comentário que o autor introduz aqui, seguindo aí um trecho da advertência do livro aqui, dos Salmos, ele cita o Salmo 95, para introduzir a descrença, o fracasso do povo judeu no passado, quando Moisés estava ali à frente, guiando aquele povo para um descanso, para uma terra prometida, e eles zombando, e eles desobedecendo, e Deus então jurou: esse povo não vai entrar no meu descanso. Então é citado esse versículo aqui de Salmos, dando uma orientação também a nós. Por isso, se você ouvir a voz do Espírito Santo, não endurece o seu coração. Não se endureça, Então, o capítulo 3 todo vai falar sobre isso, e o restante do capítulo 4 é dedicado a advertir a todos os leitores não repetirem esse erro. O versículo 11 ele vai repetir novamente esse mesmo versículo. Eles não entraram no repouso porque foram desobedientes. Nós não podemos tomar o mesmo rumo. Então a Israel foi prometido um descanso, mas a nação não herdou esse descanso. Foi prometido para eles uma terra que emanava leite e mel, mas todos eles, tirando Josué e Caleb, ficaram prostrados no deserto, não entraram nessa terra do descanso, e perderam a oportunidade por puro descaso, por pura desobediência. Então o autor afirma que eles não poderiam entrar no descanso prometido por causa da descrença, porque eles não acreditavam nisso. O versículo 19 diz isso, versículo 19 do capítulo 4. E vemos que não puderam entrar por causa da sua descrença, por causa da sua incredulidade. E o versículo 18 diz, por causa da desobediência, E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? Então Israel foi forçado a peregrinar durante 40 anos no deserto por descrença e por desobediência. A sua descrença resultou na sua desobediência e eles perderam o repouso que lhe estava proposto. Então é possível a gente entender isso de maneira bem clara, e também que Jesus quando Jesus vem ao mundo, ele vem instaurar o milênio. Jesus vem pregando: olha, é chegado a vocês o reino de Deus.
né? Então João Batista prega, olha, se arrependam, o Messias está no nosso meio, ele vai implantar o reino de Deus. Sabe aquele reino que vocês tanto querem, que os profetas tanto disseram, né? Um reino de paz e justiça? Está aí a pessoa que vai fazer isso. Ele já está entre nós, é chegado a nós o reino de Deus. Mas os judeus duvidaram de Jesus. Os judeus descreram de quem ele era. Os judeus eram incapazes de entender quem Jesus era. Então rejeitaram a Jesus, matando-o numa cruz. Então se abriu para toda a humanidade a possibilidade de salvação, não somente judaica, mas a salvação para toda a humanidade, como diz lá em João capítulo 1. Ele veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Por isso agora é dado poder a todos aqueles que o receberem. A todos que receberem Jesus são chamados agora filhos de Deus. Os judeus, eles deixaram de entrar na terra prometida por desobediência. Desobedeciam Moisés, desobedeciam aquele homem que estava que estava guiando eles através de Deus para essa terra prometida. Os judeus deixaram de entrar no milênio, né, de entrar no período de um rei Messias reinando sobre toda a terra, um reino de paz e de justiça, quando veio o Messias, porque rejeitaram o Messias, não acreditavam, desobedeciam a ele. Então, irmãos, a desobediência é isso, né? O autor observa o descaso com essas promessas e que o descanso prometido não chegou por pura desobediência, por pura incredulidade. Então, aqueles a quem foi prometido inicialmente o descanso, eles não herdaram, eles morreram na peregrinação no deserto. Os seus filhos, os seus netos entraram ali em Canaã, mas eles não. De outro modo também, o descanso prometido ao povo judeu, na vinda do Messias, eles deixaram de receber naquele tempo porque descreram, porque rejeitaram a Cristo e não o puderam aceitar como Messias e o crucificaram. Então, esse descanso virá, porque essa promessa de descanso ainda está de pé. Né? O autor está dizendo aqui, então o descanso não aconteceu, o descanso nunca veio, porque as pessoas não acreditaram. Então o salmista, ele teria escrito muitos anos depois, né, da passagem do povo ali para Canaã, como o descaso levou eles a permanecerem prostrados no deserto. E ele diz ali naquele salmo citado, né? Se vocês hoje ouvirem a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, não endureçam o coração, como foi lá no dia da tentação do deserto, no dia de Meribá, quando as pessoas tentaram Deus, provocaram a ira de Deus por não acreditarem nas suas promessas. Então o capítulo 3, ele começa chamando a nossa atenção para o papel de Jesus como apóstolo e sumo sacerdote e como sendo superior a Moisés. E o capítulo 4 mostra que Moisés tentou conduzir o povo para um tempo de descanso, né, um tempo de repouso, saindo ali do Egito, mas eles, por desobediência e por descrença, também não alcançaram essa salvação. E é o caso, então, né, do autor dizer, eu temo que vocês façam a mesma coisa. Eu temo que vocês, por não crerem, né, por causa do momento complicado, abandonarem a graça de Cristo e também perderem uma gloriosa salvação, um glorioso repouso que vocês têm em Jesus. Então o autor, no capítulo 3 e 4, ele vai continuar dizendo, mostrando a superioridade de Cristo aos sacerdotes, aos profetas, aos anjos e até a Moisés, que era tão querido, né, dos judeus. E ele prova, olha, Moisés, ele era o cara, ele era alguém que tinha a sua honra, mas o filho tem uma honra maior. A honra do filho é superior à honra de Moisés. Capítulo 3, versículo 3. Porque ele, Moisés, é tido por digno de tanto maior... Porque ele, Jesus, é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Então, aqui é o entendimento também nesses dois capítulos de que a gente tem que procurar entrar num repouso que Deus tem para nós, que não é nesse deserto de 50, 60, 70, 90 anos que você vai viver. Aqui você está peregrinando e vai entrar na sua terra prometida lá na frente. Aqui não é Canaã, aqui não é céu,
aqui não é vida eterna. Aqui é um tempo de deserto passageiro, onde a graça de Cristo pode nos acompanhar. E se não formos descrentes, e se não formos desobedientes, chegaremos à nossa terra prometida. Então não faça como o povo no tempo do deserto, desobedecendo a Deus, questionando o Senhor, querendo as coisas dessa vida. Lembra o povo lá no deserto? Ah, que saudade do Egito. Ai, que saudade dos pepinos, que saudade das cebolas, que saudade das surras que a gente levava. Então não desista. Isso aqui, mas a vida está difícil. A vida está difícil. Isso aqui não é o nosso descanso. O nosso descanso não é aqui. O nosso descanso é na eternidade, é na vida eterna. Então não vamos abrir mão e nem desanimar, né? Porque um dia virá o descanso, né, sobre nós, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, quando a gente passar dessa vida, quando a gente passar desse deserto, você vai entrar com o corpo transformado no descanso que o Senhor tem para você. Isso se você não endurecer o seu coração. Quando o Espírito Santo fala para você, segue, caminha, vá adiante, não pare. Então, entenda, né? Procuremos entrar nesse repouso e que ninguém caia, diz o versículo 11, no mesmo exemplo de desobediência que o povo de Israel fez. Porque a palavra de Deus, versículo 12, ela é viva, ela é eficaz. Fique com a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquela que nos cura nesse nosso tempo de deserto. A palavra de Deus é aquela lâmina molada como o sacerdote tinha, que abria o sacrifício ali na junta, na medula, espalhava em duas partes para que pudesse ser oferecido ao Senhor. A palavra de Deus é essa faca molada que entra dentro de nós, discerne os nossos pensamentos. A gente nem realizou, a gente está pensando em fazer e a palavra de Deus já está falando com você, olha, pare de pensar isso, pare de fazer isso, eu vou arrancar isso da sua vida. E a palavra de Deus é isso. É ela que tira esses tumores, essas feridas, essas coisas podres dentro de nós. A palavra de Deus é maravilhosa. Não tema a palavra de Deus, não fuja da palavra de Deus. E se você ouvir o Espírito Santo falando com você, não endureça o seu coração. Permaneça firme, ainda há um descanso para o povo de Deus que não é nessa vida. Nessa vida teremos dificuldades, teremos tribulações, mas não desanimaremos, não murmuraremos como o povo de Israel, não pararemos no meio. Há uma promessa de Deus para nós, há uma promessa de Deus para você, se você permanecer fiel a esse Cristo que é superior a Moisés, superior ao sumo sacerdote, superior aos anjos, superior a todas as coisas. Ele é o nosso Senhor. Fique com essa palavra no seu coração e vamos depois para o capítulo 5 então. Deus te abençoe.